E hoje, meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série. Na verdade, vai ser o último capítulo da nossa série baseada em Timóteo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Timóteo, capítulo de número 6, na primeira carta. A gente veio aí no decorrer de alguns domingos conversando sobre o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. E série abençoadora, né? Série abençoadora, porque a gente viu ali que Paulo tratou com esse jovem pastor Timóteo sobre os falsos mestres, as falsas doutrinas, como ele deveria se posicionar no meio de falsos ensinos que estavam permeando dentro da igreja. A gente viu também Paulo encorajando Timóteo, falando, olha, ninguém despreze a sua mocidade, mas sede o exemplo dos fiéis, no trato, na pureza, o exemplo vivo. Então o apóstolo Paulo estava ensinando Timóteo, ou seja, a sua autoridade espiritual, ela só é uma autoridade se você for exemplo das pessoas. Ou seja, se você não for exemplo de compromisso, de relacionamento, de devoção, você não terá autoridade para poder ensinar as pessoas e, consequentemente, as pessoas seguirem a Cristo, porque não vão ver você também fazendo a mesma coisa. Então o apóstolo Paulo instrui Timóteo acerca disso. Ele fala, seja exemplo nos fiéis, no trato, na oração. Então, Paulo vem tratando isso. Depois Paulo, ele também trata sobre relacionamento no meio da igreja, como a gente deve tratar os mais velhos, como a gente deve tratar, dependendo da mesma faixa etária da nossa idade, como nós devemos tratar os jovens como filhos, a nossa idade como irmãos e os anciãos como pais e mães. Então ele vem tratando um pouquinho sobre isso, sobre a doutrina, sobre perseverança. E no capítulo de número 6 que nós vamos ler hoje, ele vem dando fechamento nessa carta, mostrando algumas coisas de suma importância para esse jovem pastor Timóteo. E aquilo que eu tenho repetido todos os domingos, ele vem mostrando para Timóteo, não romantize a igreja do Cristo. Cristo é aquele que sustenta a igreja do Cristo pode ter imperfeições, a igreja do Cristo pode ter falhas, mas Cristo, que é o cabeça, ele que alimenta os membros de cada um do corpo, é ele que faz a gente ter unidade, é ele que faz a igreja viver unida num bem comum em adorá-lo, mesmo que haja divergências, mesmo que haja opiniões diversas, é o Senhor que nos faz continuar no mesmo propósito, trabalhando para um bem comum, para a expansão do reino de Deus. Em Timóteo capítulo 6, ele vem tratando de algumas coisas também que ele recapitula e dá um fechamento central mostrando a importância e a relevância de algumas coisas, tanto no serviço, que nós vamos ver agora, no serviço entre senhor e escravo, entre chefe e funcionário, entre líder e subordinado. Ele vem dando um pouquinho, falando um pouquinho que a gente vai ver aqui nesses primeiros capítulos. Depois ele vem falando um pouquinho sobre o dinheiro, como a gente deve lidar com o dinheiro. Vai tratar um pouquinho sobre a ganância. E depois ele vai tratar, também no capítulo de número 6, um pouco sobre o posicionamento. Como que a gente ganha de tudo isso? Como que a gente ganha da ganância? Como que a gente ganha da avareza? Como que a gente consegue ganhar de coisas que se apresentam não apenas fora da igreja, mas às vezes dentro da igreja, que pode ser tão nocivo para a nossa alma? Como que a gente ganha dessas coisas? Então a gente vai ver hoje, aqui com base na palavra de Deus, esse fechamento que o apóstolo Paulo dá à sua carta. Então, por favor, abram suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo de número 6. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o versículo de número 21. E vamos dividir essa carta, esse capítulo, em 3 momentos, em 3 fases de ensino, fazendo a exposição bíblica. 1 Timóteo capítulo 6, verso 1. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, a gente espera um pouquinho mais. Quem não tem Bíblia, pega carona com um crente aí do seu lado, para que a gente leia a palavra de Deus juntos. Diz o texto, 6, verso 1. Todos os que estão sob jugo de escravidão devem considerar os seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário,
devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas, diante de Deus e que há tudo da vida e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão e lhe recomendo, guarde esse ensinamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam a honra, o poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando alguns, desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nos reunimos como igreja, como a tua noiva, para celebrarmos e adorarmos ao noivo. Obrigado, Pai, pela oportunidade, porque a tua misericórdia, mais uma manhã, se renovou sobre nossas vidas. Neste momento, assim como o semeador, ele prepara a terra a ser semeada boa semente, que o teu Espírito Santo prepare os nossos corações para ouvirmos a tua palavra e a tua semente venha germinar em nossos corações, satisfazermos a nossa alma e venha gerar frutos, frutos que glorifiquem o teu nome. Nós, Pai, celebramos ao Senhor esta manhã. Repreenda toda obra do mal, todo jugo maligno das trevas, tudo aquilo que nos impede de aprendermos um pouco mais nessa manhã, que caia por terra no nome de Jesus. E fala conosco por intermédio de tua palavra. Essa é a nossa oração que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém.
O tema da mensagem de hoje, do último capítulo de Timóteo, é a fé que não está à venda. Neste exato momento, meus irmãos, o apóstolo Paulo está passando as suas últimas instruções para o jovem pastor em ascensão, Timóteo. Nós sabemos que Paulo, em suas viagens missionárias, vai constituindo igrejas. Uma dessas igrejas foi Éfeso, e na igreja de Éfeso ele sai, depois de formar um corpo de presbíteros, ele fala: olha, Timóteo, você será o pastor dessa igreja, embora jovem. E o apóstolo Paulo o encoraja: ninguém despreze a tua mocidade. E nisso a gente vê desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo formando e dando dicas para Timóteo de como ele, como pastor e líder, deveria se portar no meio da comunidade de fé chamada igreja. E não só ele, porque o apóstolo Paulo vem o admoestando, dizendo: essas coisas que eu estou passando para você, essa carta, essas instruções, é necessário que você também passe para a igreja, para que o corpo de Cristo possa crescer saudável em adoração, em temor, em comunhão e em união no meio das pessoas. Só que o apóstolo Paulo, neste último capítulo, ele vem tratando de alguns temas sobre dinheiro, ele vem tratando de alguns temas sobre posicionamento entre senhor e escravo, mas principalmente, o apóstolo Paulo trata neste capítulo o que governa o coração de um verdadeiro homem e mulher de Deus. O que governa o seu coração? O apóstolo Paulo, nesse texto, ele revela através da palavra o que está dentro do coração do servo de Deus. E faz o servo de Deus, Timóteo, e consequentemente toda a igreja, se autoanalisar, mostrando: peraí, se eu sirvo a Deus, aonde está o meu coração? E essa pergunta é uma realidade que vem na mente de cada servo de Deus. Então o apóstolo Paulo mostra aonde deve estar o coração do verdadeiro servo de Deus. Ou seja, se aonde está o coração do verdadeiro servo de Deus, existe o coração do falso servo de Deus. Mas olha que interessante, o falso servo de Deus tem a impressão que ele é servo de Deus. Olha que interessante. Eu posso ser servo de Deus, mas um falso servo de Deus. E eu posso ser um servo de Deus e um verdadeiro servo de Deus. O que vai determinar se eu sou um falso ou um verdadeiro servo de Deus será aquilo que governa o meu coração. Ou seja, aquilo que governa, aquilo que me mostra, ou seja, os meus apetites, nós vamos ver na palavra de Deus, vão revelar o que é prioridade na minha vida. Por quê? Quantos aqui gostam de feijoada? Levanta a mão. Aleluia. Quantos aqui gostam de churrasco? Glória a Deus. Ou seja, olha só, as nossas vontades e os nossos apetites nos levam a comer aquilo que a gente gosta, que nos dá prazer. Ou seja, o que governa o nosso coração, o nosso apetite, vai fazer a gente não apenas priorizar, mas levar a gente aonde realmente está a nossa vontade e o nosso desejo. Ou seja, se o meu apetite e desejo ser sempre nas coisas do Senhor, no reino dos céus, na presença de Deus, no reino dele, tudo aquilo que eu vou fazer vai estar sempre inspirado a fazer as coisas para o Senhor. Mas, se porventura os meus apetites estiverem levando para outro lugar, significa que os meus apetites, o meu coração não está sendo governado verdadeiramente pelo Senhor das Escrituras. E eu preciso fazer o que novamente? Através dessa palavra, reavaliar como está a minha vida e submeter a minha vontade à vontade de Deus. Jesus no Getsemane faz isso. Quando ele vai orar ao Pai, ele sabe do cálice, sabe das dificuldades que vai passar, sabe da coroa de espinhos que vai ter na testa, com mais de 70 cravos aqui, e ele fala: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, não quero passar essa obra, não quero passar esse sofrimento, não quero tomar esses tapas na cara, não quero tomar as chibatadas, não quero ter que
ficar com as minhas mãos erguidas ali, abertas, e vão colocar cravos nas minhas mãos e nos meus pés. Eu não quero passar por isso. A minha vontade humana é não passar, afastar esse cálice. Mas, porém, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque Jesus, então, submete a vontade dele à vontade do Pai. E a vontade do Pai naquele momento era o sofrimento de Jesus, porque tinha um propósito maior de salvação para a humanidade. Ou seja, ele submete através da oração a sua vontade diante de Deus. Então a gente começa a aprender algo que, quando eu oro ao Senhor, eu apenas não revelo para Ele a minha vontade, mas através da oração Ele consegue revelar a vontade dEle para a minha vida. Então tem uma troca, um relacionamento. Então, nesse exato momento que o apóstolo Paulo está falando, ele vai tratar dois caminhos neste capítulo. Aqueles que usam a religião, a fé e a espiritualidade para um ganho pessoal, para lucros pessoais, visando apenas o seu próprio benefício numa atitude egoísta, e outro que é aquele que vive de forma fiel, contente e totalmente entregue a Deus e às suas coisas. Então a gente começa a aprender um pouquinho nesses três movimentos que a gente vai fazer hoje. Em primeiro lugar, a religião que enriquece pode empobrecer a alma. A religião que enriquece pode empobrecer a alma. Base do texto da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 5, diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é o quê? Orgulhoso e nada entende. Tal pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias e discussões inúteis, que resultam em inveja, desavença, calúnia e suspeitas malignas. E atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, a religião que pode me enriquecer, pode empobrecer a minha alma. Porque dentro da igreja de Éfeso, no primeiro século, o que estava acontecendo? Paulo fala para Timóteo combater os falsos mestres que estavam ensinando heresias que não era a sã doutrina, mas falsas doutrinas, e pede para Timóteo combater. Mas por que aqueles falsos mestres estavam ensinando dentro da igreja essas falsas doutrinas? Porque eles queriam benefícios pessoais. Ou seja, eu pego, ensino uma falsa doutrina e extraio da ovelha toda a sua lã. Ou seja, eu me relaciono com a igreja, não vendo ela como ovelha, o corpo de Cristo, mas eu me relaciono com a igreja como uma fonte de lucro para mim mesmo. Aí, João trabalha bastante essa ideia, o Evangelho de João, falando que esse daí não é apenas o falso mestre, mas esse aí é o ladrão e salteador. É aquele que não entra pelo aprisco, mas aquele que entra no meio do aprisco das ovelhas, entra no meio da igreja e começa a ensinar falsas doutrinas, que vai ganhando apoiadores, vários seguidores que apoiam essa doutrina errônea e falsa, mas na verdade eles não querem que essas pessoas que estão os ouvindo encontrem a verdadeira palavra e convertam-se dos seus maus caminhos, ou que tenham a mente transformada pelo Evangelho. Não, eu quero que eles continuem me seguindo, dando fonte de lucro, porque eles estão aqui contribuindo para a expansão do reino de Deus, mas quem se beneficia com essa expansão sou eu. E eles começam a fazer o quê? Ensinar falsas doutrinas, criando adeptos, não seguidores de Cristo. E naquele momento, Paulo instrui Timóteo a combater esse tipo de espiritualidade, mostrando, olha,
E essa espiritualidade, aparentemente para alguns, pode enriquecer, mas na verdade você está empobrecendo. É como que naquela época, pessoal, olha que interessante, já existia a teologia da prosperidade. Olha, você pode dar esse tanto de valor, você vai trazer aqui a sua oferta X, a sua oferta Y, você tem que dar isso. E falavam de números astronômicos e o pessoal falava, olha, para que eu tenha a bênção, eu vou fazer esse sacrifício, eu vou fazer essa entrega. Desde aquela época já existia. E o apóstolo Paulo fala, tome cuidado, Timóteo, porque está entrando dentro da igreja isso. E você, além de combater, toma cuidado, porque tem um pessoal que gosta e começa a criar adeptos sobre essa teologia que está errada. Mas o apóstolo Paulo já trata isso no capítulo 1. Por que então ele retoma no capítulo de número 6? Porque Paulo, ele na verdade está mostrando que esses falsos mestres que estão ensinando esses ensinos errados, está revelando que eles têm um coração doente. Eles estão doentes. Ou seja, o meu ensino é distorcido porque a minha alma está doente. A minha visão da Bíblia, da sã doutrina, é distorcida. Por quê? Porque o meu coração está ferido. A minha visão de Deus, de Cristo e da igreja do Cristo, ela é embaçada e deformada porque eu estou doente na minha alma. E o apóstolo Paulo fala, tá vendo o que governa o coração deles? Porque daí essas pessoas, por estarem doentes, se apegam em quê? Em discussões, tomadas por inveja, toda hora quer contenda, toda hora quer conflito, toda hora quer falar sem piedade, ou seja, fala em nome de Deus algo errado para justificar o ensino falso. Mas por que o apóstolo Paulo, ele vem falando isso? Porque as pessoas naquela época já estavam começando a ver o evangelho como uma fonte de enriquecimento. E dentro aonde? Da própria igreja. Dentro da própria igreja de Éfeso. Já existiam aqueles que comercializavam a palavra de Deus, não visando o bem do rebanho, mas o lucro pessoal. E Jesus já condena isso dos próprios fariseus. Quando eles vão para o templo, naquela festa judaica, que era a festa da Páscoa, aonde todos deveriam levar ali o seu cordeiro, a sua pombinha, para fazer as suas ofertas. Naquele momento, o que eles faziam ali na porta do templo de Jerusalém? Comercializavam de tudo. Jesus vai naquele lugar, derruba as mesas e falam, o que vocês estão fazendo? A casa do meu pai será chamada casa de oração para todos os povos, e vocês estão fazendo a casa do meu pai de covil, de ladrões e salteadores. A casa do meu pai é casa de oração. Ou seja, eles vendiam na porta do templo a facilidade do sacrifício. Olha que interessante, porque quando um verdadeiro judeu ia fazer o sacrifício, lá em Jerusalém, que era o templo principal, onde todos se reuniam, que tinha a arca da aliança, os judeus tinham que sair das cidades vizinhas ou dos seus estados, levando já a sua oferta de sacrifício. Tinham que levar o seu cordeirinho, bom, bonito, saudável, tinham que percorrer toda a estrada, tinham que enfrentar sol, chuva, dependendo da província que você estava, demorava 3, 4, 5, até 7 dias para você chegar em Jerusalém para adorar. Ou seja, a sua oferta para Deus exigia entrega, renúncia e muitas vezes desconforto. Imagine você andar, não tinha meio de transporte na época. Você tem que pegar um cordeiro e andar com um cordeiro 7 dias para entregar. É fácil, desconfortável, tem que dar alimento. Mostrando, ou seja, que a vida do homem e da mulher de Deus é uma constante renúncia. É sacrificial em amor, como Jesus Cristo fez. Só que o que eles estavam vendendo para o povo? Facilidade. Você pode vir em 7 dias? Você esqueceu o rebanho? Você esqueceu o cordeiro? Fica tranquilo. Está aqui na porta um belo de um cordeirinho para você.
Eu compro na hora. Olha a facilidade. Eu não preciso mais me sacrificar, eu não preciso mais escolher o melhor, eu não preciso mais renunciar. Eu chego lá na porta, esqueci, ou melhor, quer saber de uma coisa? Eu compro lá na hora. Eles começavam a comercializar. Eu chego lá, tinha recurso financeiro, me dá um cordeiro que eu vou sacrificar. Pode ser isso aqui? Pode. Eu vou lá, pago, pego o cordeiro, dou poucos passos e entrego ali para a primeira equipe de sacerdotes no templo para fazer meu sacrifício. Que sacrifício foi o meu? Nenhum, porque eu tinha grana, porque eu tinha dinheiro. Eles começaram a vender facilidades. Só que depois que se converteram, dentro da igreja, começaram a fazer o que na igreja de Éfeso? Vender facilidades. Falsos mestres. Ensinando falsas doutrinas. Aonde que você pode dar, você vai receber muito mais de Deus. E a gente vê que essa cultura sobre o enriquecimento, o amor ao dinheiro, vem desde o primeiro século, se desenvolve em toda a história do cristianismo. No século III, Constantino, que era o imperador, se converte e inicia-se então a religião católica apostólica com base da doutrina dos apóstolos romana. E depois ali no século X aproximadamente já começa a venda das indulgências. Ou seja, eu pago uma facilidade para perdão de pecados. Eu pago para poder ir morar no céu. Se algum ente querido meu morreu, eu pago para que ele saia do purgatório e tenha o lugar do céu. Se levanta então no século XVI o quê? Martinho Lutero, um dos reformadores, coloca as 95 teses ali na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, falando não. Aí a gente sabe de todo o contexto que ele faz as 5 solas. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solos Christus, solo Dio a glória. Combatendo toda uma cultura do papado naquela época e também da comercialização de indulgências. Só que imagina, isso começa no século XVI, a Reforma Protestante começa lá no primeiro século também, na igreja de Éfeso. Eu quero comercializar, porque eles perceberam, os falsos mestres, que a piedade, o amor do povo é fonte de lucro. As pessoas são boas, então eu posso aproveitar disso. E o apóstolo Paulo instrui Timóteo, para com isso. E olha o pior, que esse falso ensino que esses mestres dentro da igreja estavam fazendo não era um erro intelectual, era um erro moral, desvio de caráter. Por que desvio de caráter? Porque eles sabiam e tinham consciência do falso ensino que eles estavam fazendo. Eles sabiam que estavam errados. Eles eram inteligentes, mas olha o pensamento, se eu prego a verdade, eu não crio adeptos e eu paro de me beneficiar com o evangelho. Então eu conscientemente prego errado, ensino errado e me porto errado, sabendo disso. Mas por que eu continuo fazendo o errado? Porque me é fonte de lucro. A piedade é fonte de lucro. Então, a gente começa a aprender nessa primeira parte, pessoal, que nem toda religião ou espiritualidade que a gente professa, embora podemos caracterizar ela como evangélica, é de Deus ou nos aproxima de Deus. Pois existe uma espiritualidade que usa a linguagem da fé para poder dominar o povo. Linguagem da fé é essa que é dominada por vaidade, disputa, orgulho e interesse. Ou seja, os falsos mestres pregam o evangelho por vaidade, por interesse, por saber o que eu posso usufruir do reino de Deus e das ovelhas de Cristo. E Paulo instrui Timóteo, toma cuidado com essas coisas. Porque o coração deles está dividido. E o coração de vocês não pode estar dividido. Olha o que diz o texto de Mateus capítulo 6, versículo de número 24. Mateus 6, verso de número 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. O servo de Deus, seja líder, seja homem, seja mulher, não pode servir a 2 senhores.
E esse é o contraste que ele trabalha também em Éfeso. Você está servindo, na verdade, embora, olha os falsos mestres, dentro da igreja, falando de Deus, mas servindo ao dinheiro. Eu como líder, olha só, ele está falando, você como líder, Timóteo, e os falsos mestres estão falando de Deus, mas a motivação que os leva a falar de Deus é o dinheiro, é a grana, é os benefícios. Então, tome cuidado com isso. Vocês não podem servir a dois senhores. Ou você vai agradar a um e vai desagradar o outro, ou você vai se dedicar mais a um e desagradará o outro. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não pode servir a Deus e a mamon. E olha que interessante. A gente vai chegar no outro ponto. Mas olha o que o Senhor fala. Vocês não têm como servir a Deus e a mamon. Por quê? Mas o dinheiro não é bom? Sim. O dinheiro eu não preciso das coisas para poder viver, para poder comprar, para poder pagar as minhas despesas, aluguel, água, luz, telefone, alimentação? Sim. Ele não está falando contra a pessoa ter dinheiro. Nós vamos ver o amor ao dinheiro daqui a pouquinho. Mas sabe o que ele está falando? É eu colocar o dinheiro na função de um Deus na minha vida. Exemplo prático. Aqui, existe nós que estamos nessa categoria terrena aqui. E na categoria de cima é o celestial divino. Então é o céu. Céu, Deus. Terreno, nós. Homens, mulheres limitadas, caracterizados como servos. E na parte terrena aqui também tem o quê? Dinheiro. Dinheiro é material, faz parte do campo da matéria, do campo físico. Tá bom, no campo celestial só tem Deus. Olha o que o Senhor fala, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, ninguém pode servir a Deus e a mamon. Mamon é uma categoria de Deus. Olha só que interessante. Quando que o dinheiro vira Deus? Quando eu pego ele da categoria terrestre e elevo ele na categoria de Deus. O dinheiro sai da forma terrestre e vira agora mamon. Por isso que ele fala, vocês que estão aqui embaixo não conseguem servir a Deus e a mamon. Porque quando nós servirmos a um Deus verdadeiro, o que um Deus exige de nós? Renúncia. O que um Deus exige de nós? Devoção. O que um Deus exige de nós? Comprometimento. Isso Jesus faz, sim ou não? Sim. Se eu sirvo a Jesus, Ele quer minha devoção? Se eu sirvo a Jesus, Ele quer o meu comprometimento com o reino? Sim. Se eu sirvo a Jesus, Ele quer que eu me engaje nas coisas dEle? Com certeza, ótimo. Só que se eu elevo o dinheiro na categoria de Deus, o Deus dinheiro, caracterizado mamão, vai querer? Renato, renuncia para ter mais de mim. Se dedica mais a mim. Aí, ao invés de eu me dedicar para o Senhor, meu coração fica dividido, mesmo servo de Deus, mas eu me dedico mais ao meu trabalho, me dedico mais às minhas coisas, me dedico mais às coisas que estão aqui. Sabe por quê? Eu estou demonstrando que a minha segurança está no Deus Mamon, mesmo servindo a Deus. Mas a Bíblia diz que quando eu faço isso, embora ache que estou servindo a Deus, Deus está triste comigo. Por que Ele está triste? Porque você vai se dedicar mais a um e entristecer a outro. Ou seja, pessoal, toda vez que eu e você nos dedicamos mais às coisas seculares, que são importantes, mas não nos dedicamos com a mesma intensidade para as coisas de Deus, estamos entristecendo ao coração do Senhor. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, como está a sua renúncia para Deus? Fala assim para ela, você tem se preocupado mais com o seu trabalho ou com as coisas de Deus? Você tem se preocupado mais com os seus projetos ou com a casa de Deus? Fala assim para ela, pode falar. Sabe o que é interessante isso? É o início que o apóstolo Paulo fala. Eu vou mostrar a Timóteo o que está governando o coração de vocês. Apenas do jeito que eu estou mostrando e fazendo a exposição, eu já estou mostrando como está o coração. Se eu estou me dedicando mais ao meu trabalho, às minhas coisas, aos meus estudos. Isso é importante, pastor? Completamente.
Mas se eu me dedico mais a isso e esqueço o reino de Deus, minha comunhão com o Senhor, a comunhão com a igreja do Cristo, estou priorizando, eu estou servindo, na verdade, a mamão. E quando ele fala mamão, eu estou servindo os meus desejos e as minhas vontades. E Deus está, sabe o quê? Entristecido comigo. Porque o texto diz, porque você vai agradar a um e desagradar o outro. Você se dedicará mais a um e desprezará o outro. Então, olha só que interessante. Se eu me dedico mais às coisas do reino, eu vou desprezar o dinheiro. Olha que interessante. Não é que ele não é importante, mas eu vou desprezar o dinheiro, eu vou desprezar os meus projetos. Não é que eu não vou ter atenção ou importância para eles, mas a primazia na minha vida é Deus. Aí o Deus Mamon, que é Satanás, vai ficar triste. Mas olha só que interessante. Se eu priorizar os meus desejos, os meus projetos, o meu trabalho, eu estou mostrando que a minha prioridade são as minhas coisas. Quem que eu estou desprezando? Deus, o Senhor, a sua obra, as suas coisas. Se eu me dedico a um, eu desprezo o outro. Então, o Senhor vem mostrando para a gente que a religião, ela pode até nos enriquecer dessa forma, mas empobrecer a nossa alma. Segunda coisa que a gente aprende, dando continuidade, no segundo movimento é, segundo, quem tem menos pode estar mais rico. Quem tem menos pode estar mais rico. Aí alguns falam, nossa pastor, eu estou milionário então. Eu estou milionário, porque eu quase não tenho nada. Mas vamos ver o que está escrito no texto da palavra de Deus? 1 Timóteo capítulo 6, que nós lemos, versículos 6 a 10. Olha o que diz o texto. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Paulo, depois de denunciar uma religião interesseira, mostra um contraponto, falando, olha, a piedade é fonte de lucro. Olha que interessante. Mas se tiver contentamento, se tiver alegria. Sabe o que Deus está mostrando para o apóstolo Paulo? Paulo mostra que a verdadeira riqueza não está no acúmulo, a verdadeira riqueza está no contentamento. A verdadeira riqueza não está eu acumular muitos bens, ser rico, acumular casas, carros. Isso pode ser válido, obviamente, é importante sim, você vai usufruir do bem do seu trabalho junto com a sua família, e Salomão no livro de Eclesiastes trabalha muito bem isso. Tudo aquilo que a gente faz debaixo do sol, embora seja vaidade, é um fruto do trabalho do homem e deve ser gasto com a sua família, com os seus filhos. Isso que me dá sentido na vida, isso que me dá sentido em poder trabalhar, é usufruir dos bens que Deus me deu com a minha família. Pois o que adianta eu ter uma casa lá em Alphaville com a piscina semiolímpica que eu não consigo celebrar com a minha família, mergulhando na piscina e fazendo um churrasco? Tá eu sozinho lá. Para que eu quero uma casa daquela? Porque a alegria não é o que eu tenho. A alegria é com quem eu compartilho a minha vida. É com quem está do meu lado, dia a dia. Que a gente compartilha ideias, amor, relacionamento, visão, sonhos. Eu quero usufruir aquilo que Deus nos dá com alegria com as pessoas que estão do meu lado. E eu não posso ficar tão ansioso com isso, porque Paulo, ele não está defendendo a pobreza pessoal contra a riqueza, não. Mas sabe o que Paulo está mostrando? O contentamento.
para nos blindar da cobiça. Senão a gente fica pensando em bens materiais, ficamos pensando tanto em dinheiro, em como a gente vai pagar as contas, em quanto que a gente vai investir, o quanto a gente precisa fazer isso, que a gente esquece de celebrar o dia de hoje. A gente fica tão apegado a isso. Por isso que ele fala, o amor às riquezas é o princípio de todos os males. Porque o problema não é eu e você possuirmos algo, mas aquilo que a gente possui, nos possuir. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Paulo vem ensinando nesse trecho uma mentira que ele começa a desmontar, muito comum. Qual que é a mentira de hoje em dia? Que sempre faltará alguma coisa para que eu e você esteja pleno. Sempre vai faltar alguma coisa. Ah, tô aqui, mas não tá bom. Ah, tô aqui, mas não tá bom. Ah, conquistei isso, mas não tá bom. Guarde isso, o ser humano, ele é completamente insaciável e insatisfeito. Só que o apóstolo Paulo combate isso, fala, aprenda a viver contente com o que você tem. Por quê? Se você não conseguir viver contente com aquilo que você tem hoje, você nunca saberá o que é viver contente e ter alegria. Por quê? Porque por mais que você conquiste, ganhe bem, tenha recursos financeiros, condições, mas se você não tiver a alegria em Deus, mas nessas coisas, mesmo tendo isso, você se sentirá insatisfeito e não conseguirá usufruir com alegria aquilo que você já tem. Você às vezes tem uma casa, já tem carro, já tem tudo, só que eu preciso de uma casa maior, tá bom, aí eu conquisto uma casa maior, de 120 metros quadrados, agora eu quero um outro carro, conquisto o carro, agora eu quero uma casa maior de 210 metros quadrados, ok, conquistei essa de 210 metros quadrados, quando eu entro nela, o que acontece? Nossa, que vazio, eu quero uma maior ainda, ou seja, eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu tenho, e o apóstolo Paulo fala, pessoal, saibam se alegrar com aquilo que você já tem, usufruam aquilo que você já tem, senão essa preocupação exacerbada com o futuro os impedirá de viver o tempo presente com alegria e contentamento. Por quê? Porque eu estou olhando para o futuro, tem muito futuro no meu presente que gera em meu coração ansiedade e essa ansiedade me impede de usufruir o futuro com o meu presente, com a minha família, com os meus amigos. Por quê? Porque eu estou tão preocupado no futuro. Aí eu vou me relacionar com as pessoas, sento para bater um papo, não consigo me concentrar porque a minha cabeça está longe pensando no dia de amanhã e perco momentos de qualidade com a minha família, perco momentos de qualidade no presente. Porque estou tão preocupado com o dia de amanhã. Ou senão eu fico depressivo, né? Qual que é o depressivo? Eu fico tanto lembrando do passado que era melhor, jogo ele no meu presente, aí eu tenho tanto passado no presente que eu vivo depressivo. Aí eu viro um saudosista. O que é o saudosista? Nossa, aquele tempo era melhor, hein? Nossa, aquela hora era melhor. Nossa, na minha época não, agora é novo. Se a gente quiser receber o novo de Deus, irmãos, temos que deixar o odre velho. Glória a Deus. Quer receber o novo de Deus? Porque muitas vezes nós queremos receber o novo de Deus, sabe o quê? Sem tirar a roupa velha. A gente, Deus, estou com o novo, mas o velho que eu estou acostumado, não, eu tenho que arrancar o velho. E o próprio Cristo Jesus fala isso, não adianta eu derramar algo novo nesse odre velho, porque vai estourar, então eu tenho que renovar você, ou seja, às vezes tudo que você aprendeu, tudo que você creu, às vezes, eu vou ter que mudar a maneira que você está pensando, que já está sendo formada durante anos, para que você possa receber o meu novo, e eu falo por mim, Deus, glória a Deus. Pode me transformar de novo, pode mandar vinho novo. Se eu precisar me reinventar, que o Senhor me reinvente para a tua glória, para que eu possa viver a tua plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida, para a minha família, para os meus, para aqueles que estão à minha volta. Eu quero renovar a minha mente.
Só que às vezes a gente fala de renovação de mente, mas continuamos com os mesmos pensamentos. Porque a gente foi criado durante anos, 15, 20, 30 anos assim. Base bíblica para isso, Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Sem transformação de mente, sem renovação de mente, Deus não consegue derramar o novo nas nossas vidas. Guarde isso. A maior pobreza não é ter pouco, é nunca estar satisfeito. Fale para a pessoa que está do seu lado. A maior pobreza não é ter pouco, é nunca estar satisfeito com nada. Tenho carro, não estou satisfeito. Tenho casa, não estou satisfeito. Tenho trabalho, não estou satisfeito. Nunca está satisfeito com nada. Sempre reclama de alguma coisa. Fale para a pessoa que está do seu lado, para de reclamar, meu irmão. Começa a agradecer por aquilo que você já tem. Fala para ele, começa a agradecer por aquilo que você já tem. Porque quando você agradece, você está abrindo espaço para o novo de Deus, mostrando, Deus, eu estou contente. A minha alegria não vem de coisas materiais, mas vem de Deus. Paulo trabalha essa ideia muito bem, aonde? Em Filipenses, que a gente gosta de falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu vou pegar esse texto e vou andar para trás, ao invés de para frente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Consigo andar no momento de bonança e no momento também de escassez. Consigo passar fome e também ter em abundância. Consigo passar calor e por noites de inverno, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação da minha vida. Eu aprendi o segredo de viver contente. Qual que é o segredo? É ter Jesus na minha vida, eu consigo usufruir tudo. Aí eu posso falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a minha alegria não depende de circunstâncias, bens materiais, situação que eu estou emocional ou não. Minha alegria está em Deus. Isso é nosso. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13, versículo de número 5. Hebreus 13, verso 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e jamais o abandonarei. Por que ele falou isso? Porque ele fala o seguinte, o dinheiro pode passar, mas eu não passo na tua vida. O dinheiro pode acabar, mas eu continuo te sustentando. É Deus que te sustenta. É Deus que te supre em todas as coisas. Não é na quantidade dos seus bens. Olha o que diz Lucas capítulo 12, versículo de número 15. Lucas 12, verso de número 15. Então, Jesus dizendo, lhes disse, cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Aí ele conta uma parábola. Sabe o que é isso? Jesus está mostrando, o que vale a pena na vida é servir ao Senhor e a sua causa do reino. É gastar e se desgastar para o reino de Deus. Eu trabalho, mas o meu foco, além do meu trabalho, está nas coisas de Jesus. O meu foco, além da minha família, está nas coisas de Jesus. O meu foco, além dos meus próprios projetos, está nas coisas de Jesus. E o que é as coisas de Jesus? É o reino de Deus. É o trabalho que a gente tem. Porque a gente gosta de falar isso, né? Como que eu me dedico a Deus? Só nas nossas orações, em casa, manutenção, não. Você se dedica a Deus trabalhando na igreja local. É assim que você se dedica a Deus. Porque a gente cai numa falácia que eu vou me dedicar a Deus na minha oração. Isso daqui é manutenção da vida espiritual. Manutenção da nossa vida espiritual. Oração em casa, leitura bíblica em casa e jejum. Mas como que eu me dedico para as coisas de Deus? Quer ver? Defina coisas de Deus. É abstrato. Porque dedicar-se às coisas de Deus é serviço. Ou seja, onde que eu presto um dos maiores serviços eu gasto mais tempo? Dentro da igreja.
quando eu estou servindo, quando eu estou participando das reuniões, participando dos cultos, participando dos eventos, eu estou servindo a Deus. Tá entendendo? Porque eu falo o seguinte, ó, Renato, está servindo a Deus? Estou servindo a Deus na minha casa. Está servindo nada. Não é bíblico isso, não. Servir a Deus, Atos capítulo de número 3 em diante. Depois que Pedro prega ali o evangelho, 3.000 pessoas se convertem, vão todo para as casas servir a Deus. Como que é servir a Deus? Vou servir meu irmão, vou compartilhar o pão, vou fazer uma reflexão bíblica, vou orar. De casa em casa a igreja ia se multiplicando, servindo a Deus e servindo a comunidade de fé. Eu sempre falo isso aqui, você serve a Deus servindo os outros. Ou seja, se você não estiver servindo os outros no reino de Deus, você não está servindo a Deus verdadeiramente. Sabe por quê, pessoal? Servir a Deus não é pontual. A gente tem que aprender isso. Servir a Deus não é pontual. Eu vou servir a Deus só esse mês e fico o mês inteiro sem fazer nada para Jesus. Não. E sem fazer nada é literalmente eu renunciar coisas da minha vida. Olha só, se eu fico o mês inteiro e não sirvo a Deus, não renuncio, não oro, não evangelizo ninguém, não falo do amor de Deus para ninguém, eu estou verdadeiramente servindo a Deus? Porque servir a Deus é servir pessoas. Base bíblica para isso, Mateus capítulo 28, só o grande comissionamento já para. Pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos vai falar também, discipulando, ensinando as pessoas. Sabe o que é servir a Deus? É quando eu abro também, uma das formas, eu abro a porta da minha casa, vem para cá que eu vou te discipular. Eu vou gastar o meu tempo para você. A gente estava vendo uma pesquisa, eu e a Cadine num podcast, levantaram uma pesquisa muito interessante, que hoje, quase que, não sei se era 50% ou 60% do povo de Deus, dentro da igreja, o que mais sofre é solidão. É estatística. O que mais sofre é a solidão. E hoje, o maior benefício que a gente pode fazer para as outras pessoas é dar tempo para elas. Porque hoje é o bem mais precioso que a gente tem. Então, quando eu chego na minha semana, vou dar o meu exemplo, eu chego na minha semana, eu abro a porta da minha casa e chamo as pessoas lá para minha casa para eu poder discipular. Eu fico 2 horas, 2 horas e meia, eu gasto tempo com aquela pessoa. Por quê? Eu preciso gastar tempo renunciando, mas pastor, eu tenho um monte de coisa. É porque eu não estou dando prioridade, eu preciso dar prioridade para isso. Ou seja, não adianta a gente falar que serve a Deus e não quer renunciar nada na nossa vida. A prioridade sempre é a nossa família, a prioridade é sempre outras coisas e nunca as coisas de Deus. Aí não adianta servir pontual, não, só aquilo ali eu vou fazer porque é um dia só, tá? E o restante dos dias? A responsabilidade de pregar, falar, discipular, renunciar é todos os dias da nossa vida. Ou seja, por que eu falo isso, meus irmãos? Porque eu já caí nessa falácia, nesse engano de trabalhar das 7 horas da manhã, acordar de madrugada, trabalhar até 8, 9 horas da noite. Chegava em casa, meu filho às vezes estava dormindo, executivo numa empresa. Meu filho estava dormindo, ganhava dinheiro a rodo. Mas tá bom, sabe o que começou a acontecer? Não tenho tempo para Jesus, não consigo discipular ninguém, não consigo falar. Ou seja, onde está a minha prioridade? No dinheiro. Tinha dinheiro, saia para onde quisesse, carro corporativo, tudo. Mas não consigo ir num culto, não consigo evangelizar, não consigo participar de uma vigília, não consigo ir para um convite de uma igreja que me chamou para pregar, não consigo fazer nada. Sabe o que eu fiz? Olha que loucura, pedi as contas. Não vou mais trabalhar. Mas Renato, você ganha muito bem, não quero mais. Porque está me impedindo de servir ao reino de Deus com qualidade. Vão falar que eu sou maluco. Até hoje Deus tem me sustentado. Aleluia! Glória a Deus! E não tem faltado nada na minha casa. Vocês estão entendendo? Eu abro mão do cargo corporativo, comandando uma grande empresa, com mais de 200 colaboradores embaixo de mim. Eu abro mão. Para quê? Porque isso, embora está me dando benefício, olha só, eu posso comer onde eu quero, viajar para onde eu quiser, tal. Mas isso não preenche o meu coração. O que preenche o meu coração é servir a Jesus com alegria e ver vidas sendo transformadas. Sabe o que eu mostrei? Aqui é o meu caso, é um caso particular, não é doutrina. Eu percebi que a minha vida só tem sentido, eu, Renato, quando eu me desgasto para o reino de Deus. Por isso que todo mundo que senta comigo para conversar pode perceber, eu só falo de igreja. Eu só falo de Jesus e de igreja. Eu só falo de Jesus e de igreja.
Porque eu já falei muito corporativamente, já falei muito sobre projeto de empresa, já dirigi reuniões, já fiz palestras corporativas, já fiz de tudo, irmãos. Tudo isso daí que muitos sonham viver, eu já vivi. Mas sabe o que eu falei? Eu posso falar igual Eclesiastes, vaidade e vaidade. Tudo é vaidade. Entrei na reunião, todo mundo, ô chefe, fala aí, o que você vai fazer hoje e tal? O que você quer que a gente faça? 200 pessoas. Não, tal, faz aí, reunião, vem cá, na hora, ganhava dinheiro, tô saindo, vou viajar com a família e tal. O que as pessoas, eu tive, aí detalhe, olha pessoal, a testemunha pessoal, não me preencheu. Mas você chegou num lugar onde todo mundo quer, que almeja, ser um executivo de uma grande corporação. Eu abri mão. Eu sou executivo. O quê, Renato? Quando eu falei pro corpo diretivo, tô abrindo mão. Mas Renato, mas por que a gente não quer te tirar? Mas eu quero sair. Pergunte para a pessoa que está do céu, você teria coragem? O cargo que todo mundo quer, você abre mão para Jesus? Irmão, é só quem é chamado. Desculpa. É só quem é chamado mesmo. E não é porque eu sou melhor, não. Desculpa, não é o que eu estou dizendo. É porque tem que ter alta convicção para você abrir mão de mega salário. Para poder falar, vou servir a Deus, não sei que eu vou pagar o mês que vem em aluguel, água e luz. Tem que ter convicção que Deus vai te sustentar. Você está entendendo? Não é porque sou eu. Podia ser que qualquer pessoa outra falava assim, não. Eu vou me adequar, estou trabalhando aqui, vou continuar ganhando dinheiro. Vou continuar. E vou servir a Deus só de domingo que dá? E tá bom, olha só, tá bom. Para mim não. Se eu não puder me desgastar com Jesus, de onde eu saí, do mundo das drogas, que eu era terrível lá nas drogas, aí vim para Jesus para não servir a Ele, entregando a minha vida, o meu coração, a minha família, esquece não. Para mim, Jesus é tudo ou nada. Tem até uma pregação, né, de ontem, do Subirá, eu acho que é do Luciano Subirá, que é até que nada mais importe. O que importa da minha vida é servir a Deus. E Deus tem sustentado até hoje. Ou seja, meus irmãos, o homem não é definido pelos bens que ele possui. E para encerrarmos, o servo de Deus vence. Terceiro lugar, fugindo, seguindo e guardando. Versículo 11 e 12 diz o texto bíblico para encerrarmos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a humildade. Verso 12. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de testemunhas. Paulo vai mostrando aqui o perfil de quem realmente pertence ao Senhor. Como que eu faço para ganhar disso? Foge. Foge da ganância. Você está vendo que o seu coração está muito com ganância, coisas, seus projetos, seu dinheiro, foge disso, abre mão. Isso daqui está te tirando da presença de Deus, está virando uma mão, abre mão. Abre mão. A palavra de Deus diz em Mateus, se o teu pé faz você pecar, corta ele fora. É melhor entrar no reino de Deus com um pé só. Se a tua mão te faz pecar, corta ela fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Não é de uma maneira literal, é mostrando onde está o teu coração. Se o teu coração está no seu empreendimento, nos seus negócios, nos seus projetos, mais do que está em Deus e a prioridade é os seus negócios, tome cuidado. Às vezes é necessário você abrir mão de algumas coisas para continuar com o Senhor. Toma cuidado, irmãos. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo vai mostrando o perfil. Fugindo, seguindo e guardando. Fugindo da ganância, da vaidade e do engano. Seguindo a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão que o Evangelho nos dá. Guardando o quê? O Evangelho sem negociar a verdade. Aleluia. Timóteo, eu fecho a carta mostrando para você o seguinte: toma cuidado com quem está governando o seu coração. Aí você será um bom dispenseiro na casa do Senhor, dos oráculos divinos e eternos que Deus tem confiado nas tuas mãos. Vamos orar? Coloque de pé no nome de Jesus. Pai,